um dos homens mais influentes na história do México. O arquétipo de líder militar que, com punho de ferro, consolidou e modernizou o Estado Nacional mexicano. Após meio século de guerras, convulsão social e instabilidade, Porfírio Díaz conseguiu conquistar o poder e pacificar por mais de 30 anos uma das nações mais grandes e complexas da América. Alguns o consideram o pacificador que trouxe desenvolvimento econômico e ordem para o México, enquanto outros o veem como um grande repressor. Como personagem negro da história mexicana, uma das vidas mais marcantes de seu tempo. Sua vida é também a história das diferentes etapas decisivas que marcaram o México, e hoje vamos conhecê-la. Aqui é Reinaldo Carrillo, da Nova Enciclopédia. Convido vocês a curtirem o vídeo, comentarem e compartilharem com seus conhecidos. E que nos apoiem no nosso Patreon, que vocês podem encontrar abaixo nos comentários. Na noite de 15 de setembro de 1830, nasceu José de la Cruz Porfírio Díaz Mori, na cidade de Oaxaca. Seu pai, profundamente católico, era crioulo de origem espanhola e sua mãe era de origem indígena da raça mixteca. Aos 13 anos, seu tio padrinho, que era padre, convenceu-o a seguir carreira religiosa, juntando-se ao Colégio Seminário Conciliar de Oaxaca. As primeiras tendências guerreiras de Porfírio vieram à tona em 1846, quando eclodiu a invasão dos Estados Unidos ao México. E Porfírio se alista, junto com outros seminaristas na Guarda Nacional. No entanto, ele não chegou a participar em nenhum combate direto. Naquela época, o panorama político do México se dividia entre liberais e conservadores, que eram as duas facções políticas que se haviam consolidado após a independência do México do Império Espanhol. Pelo seu bom desempenho em latim enquanto estava no seminário, Porfírio conhece um renomado político liberal local, quem, além de levá-lo a um ato político de Benito Juárez, que naquela época era governador de Oaxaca e o futuro presidente do México, convence Porfírio a abandonar a carreira sacerdotal em 1849 para iniciar estudos em Direito no Instituto de Ciências e Artes de Oaxaca, Instituto de Corte Liberal, onde Porfírio assistiu aulas com professores distintos, como o próprio Benito Juárez, que também o incorporou em seu grupo político. Apesar de seu excelente desempenho, Porfírio não obteve o título de advogado, porque em 1854, justo quando se preparava para o seu exame profissional que lhe daria o título, desencadeou-se a Revolução de Ayutla, revolução que fez o presidente do México ordenar o fechamento do instituto onde estudava. A Revolução de Ayutla foi uma revolta de liberais e outros grupos contra o governo com o lema de não à reeleição, para assim depor o presidente. Santa Anna, que ocupava a presidência do México pela 6ª vez. Vários professores do instituto ligados à política foram presos nessa revolução. Dessa forma, a sede de ação abraçou Porfírio Díaz, que se juntou à revolta liberal contra o presidente Santa Anna, e deu sua primeira demonstração de habilidades para a guerra ao formar uma guerrilha que enfrentou as forças federais em Teotongo. Neste momento, Porfírio inicia oficialmente o que seria uma extensa carreira militar, e suas habilidades de liderança começaram a se destacar imediatamente. Em agosto de 1855, Santa Anna renuncia à presidência. Juan Álvarez, que liderou a revolução, torna-se o novo presidente do México. E Porfírio Díaz é nomeado como chefe político do distrito de Ixtlán, localizado em Oaxaca, onde Porfírio organiza a primeira guarda militar na história desse distrito. Embora a revolta tivesse terminado, todos sabiam que uma nova guerra estava por vir. E de fato, quando os liberais mexicanos estabeleceram uma nova constituição em 1857, os conservadores iniciaram uma rebelião armada contra o governo liberal. Porfírio e sua guarda participaram da tomada de Oaxaca e de outros combates contra os rebeldes conservadores. Após anos de luta, o novo presidente liberal, Ignacio Comonfort, concedeu a Porfírio Díaz, aos seus 29 anos de idade, o proeminente cargo de governador e comandante militar do distrito de Tehuantepec. Nos anos seguintes, e apesar de estar em desvantagem, Porfírio consegue derrotar os conservadores em vários pequenos confrontos, que lhe valeram a promoção a tenente-coronel. Durante esses anos,
um viajante francês descreve Porfírio como alguém, aspas, alto, bem feito, de uma notável distinção. Seu rosto de grande nobreza, agradavelmente bronzeado, me parecia revelar os traços mais perfeitos da antiga aristocracia mexicana. Fecho aspas. Este conflito, que começou em 1857 entre conservadores e liberais, foi chamado de Guerra da Reforma ou Guerra dos 3 Anos. Durante este período, Porfírio lutou em outras batalhas e foi-lhe conferido o cargo de tenente-general. Finalmente, os liberais conseguem a vitória definitiva na Batalha de Calpulalpan em 1861. No mesmo ano, Dias foi indicado para deputado federal e obteve uma cadeira por Oaxaca no Congresso da União. Um dos episódios mais estranhos e vergonhosos de sua vida ocorreu quando, tentando proferir seu primeiro discurso no Congresso, Dias começou a gaguejar até ficar mudo. E finalmente começou a chorar, abandonando a sala diante do olhar atônito dos presentes. Outro fato notável é que nesses anos, Porfírio se juntou à maçonaria, na qual teve presença durante grande parte de sua vida. Agora, a derrota dos conservadores não significou de forma alguma a chegada da paz para o México. Embora Porfírio Dias já tivesse demonstrado habilidades militares, foi durante a segunda intervenção francesa no México que teve sua atuação mais elogiada. Depois que o governo mexicano, liderado por Benito Juárez, anunciou a suspensão dos pagamentos da dívida externa devido à falência da Fazenda Nacional, no início de dezembro de 1861, chegam ao México forças armadas espanholas, francesas e inglesas. Um acordo é alcançado com a Espanha e a Inglaterra, mas a França se recusa a deixar o território. E em março de 1862 avança para o interior do país com mais de 5.000 soldados. O presidente Benito Juárez ordena enfrentar as forças francesas em Puebla e no 5 de maio. Porfírio e outros militares lutam na histórica Batalha de Puebla, onde conseguem derrotar os franceses e fazê-los recuar. Porfírio teve um papel decisivo na batalha e o general encarregado elogiaria publicamente seu trabalho, aspas, empenho e coragem. Enquanto isso, a ameaça francesa parecia ter sido neutralizada. Mas no início do ano seguinte, o imperador francês, Napoleão III, enviou mais de 30.000 soldados para o México, pois tinha a firme pretensão de estabelecer uma nova presença imperial francesa em solo americano. Em março do mesmo ano, os franceses sitiaram a cidade de Puebla, onde estava Porfírio, por sua destacada participação na defesa do convento de Santinés. Porfírio Dias foi promovido a general efetivo de brigada. Mas, após 2 meses de cerco, o exército mexicano, muito inferior em número, teve que entregar a praça de Puebla. Porfírio estava na capital, Cidade do México, em 1863. O presidente Juárez ofereceu-lhe o cargo de secretário ou ministro da Guerra e Marinha, mas Dias não aceitou, pois se considerava muito jovem para essa posição. Juárez oferece a ele o comando de sua própria divisão na guerra contra os franceses. Então, com 30.000 soldados sob seu comando durante todos esses meses, ele desenvolve uma guerra de guerrilhas contra os franceses que os impede de tomar posse desse estado-chave. No dia 14 de outubro do mesmo ano, Porfírio é promovido a general de divisão no comando do Exército do Oriente, com jurisdição nos estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche e Yucatán. A situação política era caótica e os franceses e conservadores mexicanos formavam uma aliança. Em 1864, um grupo de clérigos e políticos conservadores mexicanos oferecem ao arquiduque Maximiliano de Habsburgo a coroa para restaurar o Império Mexicano, o que marcava o início do Segundo Império Mexicano. Chama-se Segundo Império, pois após a independência do México, os independentistas não formaram uma república, mas um império monárquico que durou de 1821 até 1823. Agora, em 1864, os conservadores, com apoio dos franceses e Maximiliano de Habsburgo, tentavam reviver um segundo império desta natureza. Portanto, de facto, foram formados 2 governos paralelos no México, o monárquico conservador e o republicano liberal, dirigido por Benito Juárez. O novo imperador Maximiliano de Habsburgo enviou mais de um emissário mexicano
para propor a Porfírio que abandonasse os republicanos e se juntasse ao Império, mantendo suas tropas, a resposta de Porfírio foi categórica, abro aspas: nem por mim, nem pelo distinto pessoal do exército, nem por todos os povos desta extensa parte da República. Pode-se acreditar na possibilidade de um acordo com a invasão estrangeira? Resolvidos como estamos, a combater sem trégua, a vencer ou morrer na demanda por legar a geração que nos substituirá a mesma República livre e soberana que herdamos de nossos pais. Fecho aspas. Após perder a cidade de Oaxaca para 9.000 soldados franceses e 1.000 soldados conservadores mexicanos e escapar da prisão, Porfírio Dias dirige-se ao sul e dedica-se a continuar recrutando tropas, sendo restituído por Benito Juárez como chefe do exército oriental. Enquanto isso, os conservadores e franceses ganhavam terreno, mas os episódios que viriam seriam de especial importância. Durante 1866, Dias continua realizando algumas operações militares para hostilizar os franceses e seus seguidores, e consegue recuperar Oaxaca mais uma vez. Depois, após várias semanas de combate em que teve um desempenho extraordinário, os liberais recuperaram a cidade de Puebla, na famosa Batalha de 2 de Abril, pela qual Porfírio foi chamado de Herói de 2 de Abril. Paralelo a tudo isso, uma última bênção de graça caiu sobre os republicanos mexicanos. Quando Napoleão III, devido às pressões internas e à proximidade da Guerra Franco-Prussiana, ordena a retirada das tropas francesas do México. Isso significava o início do fim do Segundo Império Mexicano. Enquanto os soldados liberais sitiavam a cidade do México em abril, também tomavam a cidade de Querétaro, onde capturaram o imperador Maximiliano de Habsburgo, apesar do pedido de clemência por parte de numerosos personagens, como o famoso escritor francês Victor Hugo. O imperador foi fuzilado pelos republicanos. Só restava a capital do país nas mãos dos conservadores, que foi tomada sem maior derramamento de sangue por parte dos republicanos, 21 de junho. No final do dia, Porfírio apresentou sua renúncia como chefe do exército oriental, pois considerava que não havia mais motivo para continuar no comando do mesmo. 15 de julho. Porfírio Dias recebe na capital da República o presidente Benito Juárez, que hasteia pessoalmente a bandeira mexicana no Palácio Nacional, e reconhece publicamente Porfírio Dias. Em seu discurso, a guerra havia acabado. Após esses anos de intensas lutas contra conservadores e invasores, Porfírio Dias havia ganhado em todo o país o prestígio de um militar heróico e honrado. Também mostrou bons dotes como administrador, pois a campanha militar a seu cargo terminou com um superávit financeiro notável. Outro fato importante durante esse mesmo ano foi quando, no 15 de maio, Porfírio Dias se casou com sua sobrinha Delfina Ortega Dias, filha de sua irmã Manuela, para o qual teve que mediar com o presidente Juárez, pois isso estava proibido pela lei. Com ela teve 7 filhos, mas apenas 2 sobreviveram. Com o triunfo dos liberais em 1867, inicia o período conhecido no México como República Restaurada, que duraria até a chegada de Porfírio Dias ao poder. 9 anos depois, Benito Juárez notou a grande liderança e a ambição política de Porfírio Dias, por isso as relações entre ambos começaram a se deteriorar. Em 1867, Dias participa nas eleições presidenciais contra Juárez, mas foi derrotado por uma grande margem. Porfírio renunciou ao exército e foi para a fazenda em Oaxaca, que o governo estadual lhe havia presenteado por seus serviços na guerra. Lá ele viveu com sua esposa Delfina e se dedicou a colher cana-de-açúcar e fundir canhões e armamentos para a venda. Ao mesmo tempo que mantinha contato com seus numerosos apoiadores militares, que viam nele uma esperança para sair da anarquia em que ainda viviam, México com um estado fraco e com uma multidão de líderes regionais. Em 1871, Juárez voltou a ganhar as eleições contra Porfírio Dias e contra um terceiro candidato chamado Sebastião Lerdo de Tejada. Mas desta vez, Dias não estava disposto a voltar para a tranquilidade de sua fazenda. Portanto, no dia 7 de novembro do mesmo ano, seguido por seu irmão Félix, que renunciou ao governo de Oaxaca, proclamou a revolução com o chamado Plano da Noiva, no qual desconhecia o governo de Juárez com o argumento de que a reeleição de Juárez
violava a letra da Constituição consagrada em 1857. Com a bandeira de recuperar a institucionalidade, começou uma nova revolução carregada de confrontos armados. O cessar-fogo ocorre em 18 de julho de 1872, quando o presidente Juárez falece, com o qual a proclamação da não reeleição perdeu sentido. Porfírio Dias apresentou sua candidatura a novas eleições, mas desta vez Sebastião Lerdo de Tejada foi o vencedor. Porfírio decide mais uma vez se retirar para o Oaxaca, onde vendeu sua fazenda e foi morar em Veracruz. Lá ele se dedicou ao cultivo de açúcar, à carpintaria e inventou uma cadeira de balanço com ventilador integrado. Mas suas ambições políticas continuavam mais vivas do que nunca, e uma série de políticas implementadas pelo presidente Sebastião Lerdo de Tejada, como a expulsão das ordens religiosas, a destituição de governadores locais e o aumento de impostos. Os apoiadores de Porfírio ganharam cada vez mais seguidores. Quando o presidente Lerdo anuncia sua candidatura à reeleição em 1876, com o argumento de que a Constituição estava sendo violada, Porfírio proclama a Revolução de Tuxtepec, acompanhado de vários militares do país, juntamente com o apoio, além da Igreja Católica, que havia sido muito afetada pelos governos liberais. Esta revolução seria a última guerra do século XIX no México. A Revolução de Porfírio foi ganhando terreno entre vitórias e derrotas. Porfírio consegue reorganizar tropas e buscar mais financiamento dentro e fora do país. Em seu retorno, somado a novas forças rebeldes, derrota as tropas do governo e entra vitorioso na Cidade do México. Em novembro daquele mesmo ano, sendo aclamado por uma multidão que gritava o líder da democracia, imediatamente se dirigiu como presidente provisório da República Mexicana. Eventualmente, nomeia um novo presidente provisório para convocar eleições extraordinárias, as quais Porfírio ganhou como candidato único. Finalmente, o jovem que há 23 anos havia se unido à Revolução dos Liberais em solidariedade com seus professores do Instituto, foi proclamado pelo Congresso da União como presidente constitucional do México, no 5 de maio de 1877. Após anos tumultuados de guerras civis, motins, revoluções e intervenções estrangeiras. O lema da presidência de Porfírio Dias seria Ordem e Progresso. Período também impregnado pelas ideias positivistas em voga na América. Desde a Revolução de Ayutla, onde começou como militar, passando pela guerra entre liberais e conservadores, a invasão francesa e as sucessivas revoluções. Finalmente, Porfírio instalou o que seria o governo mais longo e transformador da história contemporânea mexicana. O historiador mexicano Javier García Diego descreve assim a visão de Porfírio. É evidente pela sua biografia que, ao assumir o poder, ele sabia o quão caro era para o México viver entre levantamentos, pronunciamentos e rebeliões. Por isso ele se esforçou para impor a paz no país. Assim foi, era uma paz forçada. Sua própria experiência política o levava a desprezar os processos eleitorais e as instituições legislativo-parlamentares. Finalmente, reconhecia como fatídicas as presidências breves e fracas. Fecho aspas. De maneira que Porfírio estabeleceu como principal prioridade a consolidação com punho de ferro da paz pública como requisito prévio e indispensável para qualquer outro avanço do país. Além dos caciques regionais e dos chefes locais consolidados desde a independência, a paz do México tinha um sério problema de delinquência, com bandos de ladrões por toda parte. A primeira coisa que foi feita para isso foi centralizar todos os grupos armados do país no Exército Federal e reduzir sua presença nas localidades regionais. Isso significou a reorganização e profissionalização das Forças Armadas. Da mesma forma, Porfírio nomeou como governadores chefes militares de confiança e comprou favores e negócios daqueles que não eram próximos a ele. Da mesma forma, foi implementada uma campanha massiva de desarmamento e muitos militares foram transferidos para os famosos corpos rurais, que foram criados como o braço armado de Porfírio. No campo contra criminosos e opositores ao regime, a subordinação de todos os caciques do país ao governo federal abriu caminho para a institucionalização e modernização do Estado mexicano. Durante seus primeiros anos de governo, múltiplas rebeliões foram violentamente sufocadas e centenas de criminosos executados.
Porfírio conseguiu conciliar interesses que sempre estiveram em confronto em prol da estabilidade nacional. Seu primeiro governo foi um dos mais amplos, contando em seu gabinete com liberais, lerdistas e até monarquistas. A pacificação foi complementada com uma dura repressão àqueles que ameaçavam a estabilidade. Desde o início até o final de seu mandato, centenas de opositores foram presos, exilados ou desapareceram. Como anos mais tarde declararia o próprio Dias, ele pensava que, abro aspas, para evitar o derramamento de torrentes de sangue, foi necessário derramar um pouco. A estabilidade alcançada permitiu ao governo do México iniciar um ambicioso plano de modernização econômica e de desenvolvimento industrial do país, além de buscar o reconhecimento internacional, principalmente das potências ocidentais como Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. A fim de atrair capitais estrangeiros que eram considerados indispensáveis para o desenvolvimento econômico de um país que estava despedaçado por guerras. Apesar da recusa inicial dos Estados Unidos da América em negociar com o México, as relações foram restabelecidas. Porfírio estava muito consciente dos perigos do expansionismo colonial da época, especialmente nos Estados Unidos, não apenas com seu expansionismo territorial, mas agora também econômico. De onde viria então a famosa frase de Porfírio que dizia México tão longe do céu e tão perto dos Estados Unidos? Durante a presidência de Porfírio Dias, foi promovido o investimento internacional e a industrialização. Foram desenvolvidas importantes vias de comunicação e estradas. Foram construídos mais de 20 mil quilômetros de vias ferroviárias e foi criada uma rede telegráfica ao longo e largo do México. Da mesma forma, foram construídas centenas de novas fábricas de vidro, aço, cimento, tecidos, calçados e cerveja em diferentes cidades. Assim como foram criados novos bancos, como a primeira instituição de crédito governamental. No campo, a exploração da cana-de-açúcar e de outros alimentos antes produzidos artesanalmente foi industrializada, por meio de uma política de atração de imigrantes europeus e de entrega de terras a novos proprietários de terras mexicanos ou a capitais estrangeiros, o que gerou resistência em diferentes comunidades indígenas e rurais que foram violentamente deslocadas ou esmagadas pelo governo mexicano. A exploração de mineração e petróleo também cresceu substancialmente e se modernizou com o auxílio do capital estrangeiro. Para 1910, o México era a nação mais industrializada da América Latina, além de ser exportadora de matérias-primas, petróleo e alimentos e importadora de bens manufaturados. Dias foi capaz de tecer uma aliança entre a oligarquia local, o capital estrangeiro e os militares para estabelecer um governo ordenado. Assim, uniu antigos rivais políticos sob a proteção de uma nova classe empresarial. Durante o governo de Porfírio, também foram construídas obras arquitetônicas sem igual na história do México, tais como o Palácio de Belas Artes, o Bosque de Chapultepec, o Anjo da Independência, o Museu Nacional de Arte e muitas outras obras mais. Ao completar seu primeiro mandato em 1880, Dias apoia seu compadre Manuel González como próximo presidente eleito, que exercia como ministro da Guerra e tinha décadas sendo leal a Porfírio. Durante a presidência, Manuel González Dias exerce como ministro de Fomento e era a figura que realmente detinha o poder. Durante esses anos, Porfírio visitou os Estados Unidos, onde aprofundou suas relações com altos membros da política, do empresariado e do mundo militar americano. Em 1884, após várias acusações de corrupção no governo de Manuel González, Porfírio Dias vence as eleições e retoma o comando do país, ininterruptamente, até 1911. Já instalado no cargo, novamente, diferentes reformas na Constituição permitiram que ele se reelegesse indefinidamente. Da mesma forma, conseguiu que o Congresso fosse composto por uma ampla maioria de porfiristas, que envelheceram no Congresso, alternando entre os cargos de deputados e senadores. A verdade é que essa nova configuração política foi alcançada com o apoio da maioria do país. Para os setores internos do México, o mais importante era a paz e a reconstrução nacional e material. Sobre isso é crucial mencionar. Depois de muitas décadas de confrontos entre a Igreja Católica e os governos liberais, Porfírio iniciou uma política de conciliação entre o Estado e a Igreja ao
considerá-la necessária para a unidade nacional. Por isso, contrariamente muitas das antigas reformas, permitindo ao clero católico recuperar suas propriedades e restabelecer congregações e mosteiros dos quais haviam sido despojados. Sem dúvida, nenhum Novo México o que estavam fazendo. Outro aspecto muito importante do porfiriato foi que conseguiram sanear as finanças públicas, antes muito desorganizadas, e conseguiram a melhoria do crédito nacional, ganhando confiança no exterior. A fazenda pública, normalmente em falência, tornou-se superavitária a partir de 1894. Em 15 anos de governo, Porfírio anunciou ao país que havia finalizado o pagamento da dívida mexicana aos Estados Unidos, que pesava no país há muito tempo. Este período de paz e desenvolvimento econômico também permitiu que durante o porfiriato, a educação pública, a pintura, a escultura, a literatura e a música florescessem no México, como não ocorria desde a época colonial. As atividades culturais e científicas foram promovidas pelo governo, pois considerava-se que o avanço científico do país era primordial para o seu progresso geral. Foram fundadas escolas para professores, bibliotecas, institutos, sociedades científicas e associações culturais. Por outro lado, a liberdade de imprensa estava bastante restrita, especialmente para veículos de esquerda. Embora continuassem existindo publicações contrárias ao governo, assim como muitas outras oficialistas. Como correlato aos avanços econômicos e à pacificação do país, a pobreza, o desemprego, as péssimas condições de trabalho e de salubridade estavam longe de serem erradicadas por completo. A desigualdade social era marcada em um mundo que avançava para a sociedade de massas e de consumo. Por sua vez, nos anos anteriores, ao final de seu governo, Díaz procurou frear o que considerava uma influência excessiva dos investidores americanos no México. Buscou neutralizar isso através de nacionalizações e, acima de tudo, atraindo capitais franceses, japoneses e ingleses. Isso despertou a oposição de poderosos grupos norte-americanos, que, somados a uma crescente classe média no México que pedia liberdades políticas e civis, e somado a um emergente movimento de camponeses e índios, despojados de seus antigos trabalhos, foram assentando o terreno para o derrube de Porfírio Díaz. Em 1907, Porfírio Díaz já tinha 30 anos no poder e os questionamentos ao seu regime se endureciam, que além disso enfrentava uma recessão econômica passageira. Personagens como o empresário Francisco Madero incursionaram na política e surgiram os primeiros porfiristas dissidentes. Durante estas décadas houve rebeliões no campo, greves trabalhistas e manifestações públicas que foram reprimidas com sucesso, mas que estavam em aumento. Em 1908, Porfírio Díaz manifestou sua determinação de sair do poder, bem como seu agrado à formação de partidos políticos. Como positivista, ele opinou na entrevista que o país estava pronto para a democracia. Esta declaração gerou uma grande agitação entre políticos porfiristas e políticos opositores, que iniciaram a formação de novas agrupações políticas. No entanto, Díaz não cumpriu o prometido e se reelegeu para o período presidencial de 1910 a 1916. Diante desta situação, no dia 5 de outubro de 1910 do exílio nos Estados Unidos, Francisco Madero, como representante da oposição, proclamou o Plano de San Luis, um documento que convocava o povo mexicano a se levantar em armas. Após 30 anos de paz, iniciava-se o conflito armado conhecido como a Revolução Mexicana. Setores diversos contra Porfírio foram liderados por líderes regionais, entre os quais se destacavam Emiliano Zapata, no sul do país, e Pascual Orozco e Francisco Pancho Villa, no norte. A insurreição estava crescendo. Em abril de 1911, a maior parte do país já tinha grupos revolucionários levantados em seu território, que estavam ganhando espaços e tomando povoados. Porfírio tenta negociar com a oposição e propor reformas baseadas em suas petições, mas isso não traz resultados para o porfirismo. Em 10 de maio, os revolucionários de Pascual Orozco ocupam a praça militar de Ciudad Juárez. Isso representava um golpe mortal para o governo de Díaz. No mesmo mês, os revolucionários adentram diversas regiões do país. Enquanto o exército governamental optava por se retirar para a capital e áreas adjacentes,
Por sua vez, os Estados Unidos moviam suas tropas para a fronteira do México, à espera de uma possível intervenção, com o objetivo de proteger seus interesses naquele país. Enquanto isso, na cidade do México, Porfírio estava sofrendo de uma doença nas gengivas, de exaustão física e de surdez. Diante da derrota de suas forças em Ciudad Juárez, a crescente agitação e a possibilidade de uma intervenção norte-americana, Porfírio Dias começa a planejar sua renúncia de uma forma que não implicasse o colapso de seu regime. Após diversas negociações com a oposição, na noite de 23 de maio, Porfírio Dias começa a redigir sua renúncia. E 25 de maio, a Câmara dos Deputados, em meio a uma manifestação, aprova a renúncia do presidente por unanimidade. Desta forma, Porfírio Dias deixava o poder após mais de 30 anos de comando. Mas permaneciam inabaláveis o Exército Federal, o regime porfirista, e não se davam pretextos para a intervenção estrangeira. O que viria depois, com a chegada dos revolucionários ao poder, é outra história para outro vídeo. Assim terminou o mandato de Porfírio Dias, o homem que por mais tempo governou o extenso país mexicano e que o transformou para sempre. Depois disso, Porfírio Dias e sua família foram para o exílio em Paris, França. Lá, Porfírio encontrou antigos soldados franceses com quem lutou. 50 anos atrás, o general Gustave Léon Niox o acompanhou ao túmulo de Napoleão Bonaparte, a quem Porfírio admirava Niox. De repente, ele tirou a espada que Bonaparte usou em 1805 durante a Batalha de Austerlitz e a colocou nas mãos de Dias, quem, comovido, disse que não merecia tê-la em suas mãos. Ao que o francês respondeu que nunca esteve em melhores mãos. Depois de vários anos percorrendo a Europa, sua saúde começa a se deteriorar até que morre em 1915, aos 84 anos. A vida de Porfírio Dias também é uma representação fiel da vida do México. Desde a Revolução de Ayutla, na qual Dias começou como militar, e a Guerra de Reforma entre liberais e conservadores, até a guerra contra a invasão francesa e a subsequente Revolução de Noria e Revolução de Tuxtepec, que finalmente lhe concedeu o poder ao porfirismo. Durante todo esse tempo, a vida mexicana decorria entre constantes convulsões armadas e políticas. Para os mexicanos, a paz foi um bem desconhecido, até que Porfírio assumiu a presidência e conduziu um dos regimes mais longos e transformadores que o continente americano já viveu. Um governo que, segundo a historiadora Elisa Speckman, abro aspas, significaria avanços na consolidação do Estado-nação e transformaria a economia, a sociedade e a cultura mexicana. Apesar de seu legado de vícios políticos e de desigualdade econômica e social,